Olá, amados, graça e paz. Mais um dia, Senhor Jesus Cristo nos concedeu o pneuma, o fôlego de vida, a causa de não sermos consumidos, a sua misericórdia e benignidade que se renova a cada manhã e é o fato de não sermos consumidos. E assim, em mais uma semana que se inicia até aqui, nos concedeu a vitória o Senhor, porque agindo Ele, ninguém impedirá. Sempre a justiça prevalece e a justiça é que aplana os caminhos para a vinda do Senhor. O justo viverá pela fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, no qual, quando ouvintes e praticantes, estes são os que perseveram, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. E assim, mais uma semana que se inicia, nós perseveramos, ouvintes e praticantes, sendo diligentes, segundo a orientação do Espírito Santo, do qual, através da diligência, nós permanecemos no caminho. Davi, quando era perseguido por Saul permitiu que um espírito de inveja, quando Davi vence aquele gigante e as mulheres cantam um cântico, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E ali ele teme em perder o seu reinado. Sabemos que Saul, um governo eleito segundo os homens, da qual Deus permitiu que o ungisse, mas sabemos também que quando ele ungiu a Davi, quando ali na casa de Jessé passam o profeta Samuel, passa ali e ainda pergunta, depois de ter visto todos os filhos que ali estavam presentes, ele disse: não tens mais filhos? Da qual até ele, por aparência exterior, julgasse que fosse algum deles, mas a Bíblia diz que Deus não vê como os homens exteriormente. Eles sondam o intento da mente e do coração. E ali, quando ele ungiu Davi, embora Davi ainda não tinha o título de rei reconhecido por homens, a Bíblia diz que tudo que se passava em Israel, na verdade, era Davi, segundo suas próprias orações, que já o controlava, né? Davi foi chefe do exército, general. Davi era um adorador, que tocava harpa, até mesmo quando Saul estava atormentado, da qual a Bíblia diz que Deus retirou-lhe o espírito e permitiu um espírito da sua parte a atormentá-lo. Porque Deus disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos, tudo está sob o seu controle, atualmente pelo Filho do Homem, aquele que governa, que está no centro do trono, do qual Deus é a sua cabeça. E ele é a cabeça da unidade da fé, aqueles que perseveram segundo a sua justiça, segundo o seu efetuar e operar em nós. Mas é certo também que Davi, ele respeitou ali o ungido de Deus. Quando ali naquela caverna, ele com a espada, ele retira a orla das suas vestes. A orla representa a verdade, a espada, a justiça, da qual ele disse: longe de mim tocar
ungido de Deus, quando ali mesmo aqueles que estavam com ele, o aconselham, né, que ali o inimigo estava nas suas mãos. A própria Bíblia nos ensina: ireis e não pequeis, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Jamais não lutamos contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Quando Davi assim procedeu, ele usou da benevolência, ele usou da misericórdia, e por isso ele foi farto da misericórdia e da benignidade. Porque ele não agiu segundo homens, mas ele agiu segundo o Espírito, do qual a Bíblia diz que ele via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco por escabelo dos vossos pés, vossos inimigos e adversários. Assim, nós usamos da benevolência, usamos das orações até mesmo para com os inimigos. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outros pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer; se tiver sede, dê-lhe água para beber; se estiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Porque Jesus é aquele que peleja por nós. Ele é aquele que os vence sem intervenção humana. Ele é aquele que julga. Ele é aquele que retribui as suas próprias más atitudes. Ele os vence, recaindo sobre as suas cabeças. Como está escrito: aquele que rola uma pedra ao monte, quando ela volta, ela acaba sendo atropelado por ela mesma. Aquele que abre uma cova acaba caindo em sua própria cova. Aquele que arma uma forca cai em sua própria forca. Sabemos na Bíblia, no caso de Amã com Mardoqueu, Amã tramou contra a vida de Mardoqueu, algumas traduções Mardocai, acabou caindo em sua própria forca. Por isso, aqueles que usam de misericórdia e de benignidade para com o próximo serão fartos. A Bíblia diz que se tivermos, se for permissão de Deus, melhor ser prejudicados do que a prejudicar alguém. E assim nós andamos dia após dia, segundo a benevolência, cumprindo através de Cristo o amar ao próximo como a ti mesmo. Como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê, enquanto chamam o irmão de idiota, a qual vê? Temos que cumprir o grande mandamento: amar o próximo como a ti mesmo, e amar somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a sua alma. Porque assim, quando procedemos, há mais esperança para aqueles que perseveram nos frutos dignos de arrependimento, nos frutos que são frutíferos, e não aqueles que da onde a Bíblia diz que do coração procede toda contenda, toda ira. Aquele que ama uma discussão, uma briga, ama o pecado, divisões, dissensões, tudo procede dos frutos infrutíferos da maledicência, arrogância, os olhos altivos, as prostituições, as bebedices, tudo
procede do coração. O adultério de coração, aqueles que adulteram, que seguem segundo a prostituta, da qual adultera o noivo, né? Trai o noivo. Grande é a queda e a ruína para aqueles que traem o noivo, ao invés de obedecê-lo, porque vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, tanto os filhos em Adão como aqueles que um dia foram iluminados através de Cristo e hoje praticam o vitupério, zombam dele publicamente. E se uma vez, através do único elo da perfeição, através de uma única oblação, o sacrifício perfeito, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, um sangue que falou com até mais do que o sangue dos bodes, dos animais, e agora, se já foram uma vez iluminados e retrocederam, ele não tem prazer nestes, aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo, aqueles que conheceram plenamente a verdade e mesmo assim desviaram a verdade. Assim como Saul perdeu a orla das vestes, assim muitos são os que estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Aqueles que a Bíblia diz: a estes nem oreis, ainda que oreis eu não vos ouvireis. Porque estão sem a verdade, né? Amoldaram para si mesmos, seguem segundo doutrinas meramente humanas, seitas que são impossíveis de produzir, são palavras que, se colocadas juntas na balança, não têm valor real algum. Palavras vazias. Nós anunciamos segundo a fé opera em nós, palavras na presença de Deus, segundo o Espírito de Cristo, que nos ensina e nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai. E assim, em mais um dia, perseverai na vigilância, na oração, andando segundo a benevolência. Não se deis vencido pelo mal, mas venceis o mal pelo bem, sujeitando a Deus através do Espírito de Cristo e resistindo ao diabo, e ele foge de vós. Porque assim, quando perseveramos, não permitimos que ele utilize o nosso templo, o nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo e está sendo expulso, juntamente com aqueles que cultuam o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.